Bom, no dia 15 de junho eu voltei lá para a galeria em Pinheiros, lá na Teodoro Sampaio, para mais uma edição da Feira de Vinil. Dessa vez eu fui preparado e entrevistei, né? Vocês já estão vendo aí algumas dessas entrevistas, né? Com o pessoal que estava lá. Eu realmente, eu vou confessar, eu não quis ficar incomodando as pessoas, porque as pessoas chegam naquela de fazer a sua busca, né, encontrar aquelas coisas que se você não... as oportunidades, né, porque elas, nessas ocasiões... se você perder muito tempo ali, você perde, né? Às vezes são coisas pontuais que aparecem, então o colecionador, ele gosta de chegar e ir logo, né, procurar as coisas para ser o primeiro a consegui-las, né? Então eu acabei não abordando muitas pessoas, mas vocês vão ver aqui a parte final, digamos assim, dessas entrevistas que eu fiz, e já agradecendo aí os colecionadores que deram o seu testemunho e colaboraram com esta edição. Anos 80, heavy metal, anos 80. Eu sou bem eclético, porque isso é uma coisa mais batida falar que é isso, mas assim, eu gosto muito do punk rock da Inglaterra dos anos 70, né? E gosto também de várias coisas, vários progressivo, assim, o rock em geral é minha, né? Mas compro ska, dub. Olha, boa parte é rock, mas tem bastante coisa também de MPB, de jazz, soul, algumas coisas de hip hop também. É bem variado, mas eu diria que a maior parte é rock. Sei lá, acho que de LP mesmo deve ter uns 300, de CD uns 5.000. Eu vou ter algo em torno de 400, 450 vinis, por aí, né? Minha coleção maior fica em Brasília, né? Essa é uma coleção que eu renasci agora do vinil, né? Tinha parado, tinha estagnado, aí voltei agora. Com força total, inclusive. Eu diria que 40, 50 no máximo. Eu acho que na faixa de entre 30 a 50 reais é um preço justo para o colecionador. Essa é uma pergunta muito, assim, porque o disco ele mexe muito com o emocional, então assim, é muito difícil falar isso. Em questão de preço, né? Porque às vezes eu vejo um disco e pago uma fortuna num disco que as pessoas falam, você é maluco de pagar, mas pra mim vale. É muito difícil responder essa pergunta. Lógico, eu sei o valor de mercado, né, dos discos, grandes discos que eu procuro, nacionais, que eu gosto muito, valorizo muito o nacional, né? Então, assim, eu posso chegar até uns 300, 200 reais. Olha, sendo vinil nacional, eu acho que eu pagaria até 150 reais. Se é recém-lançamento, é recém-lançado, acho que entre 80 a 100 reais, mais ou menos. O positivo é isso, essa interação de pessoas assim, que é um estilo de vida, né? Colecionar discos, né? É um estilo de vida, né? O negativo, talvez o espaço, né? Que não tem em casa e tal. E também os produtos para limpeza, né? Que são hoje escassos no mercado. E quando a gente importa ou tem no mercado para comprar, são muito caros. Conservação. Olha, posso citar vários aspectos positivos da pessoa colecionadora. Né? Bom, eu acho que ouvir vinil é diferente de você ouvir em outras mídias, porque você tem um tempo maior para colocar o disco, mudar de lado, você dá uma atenção maior, né, ao que você está escutando. Isso é um dos aspectos positivos. Um aspecto negativo talvez seja o fato de ser a dificuldade de se transportar para outros lugares. Né? Mas, portabilidade. Portabilidade, sim.
O aspecto positivo é de você sempre ter alguma coisa para ir atrás, né? Nunca termina, sempre tem um disco que você quer para completar sua coleção. E o negativo é que às vezes a qualidade, né? Que quando você compra pela internet principalmente, a qualidade que se usa em alguns locais não equivale à sua qualidade. Então existe um código internacional, é o Mint, Near Mint, Good Plus, só que às vezes o que é Mint para uma pessoa é Near Mint para outra, né? Então esse código meio que universal, às vezes ele é interpretativo, então isso às vezes atrapalha, né, na hora de você comprar alguma coisa. Bom, pessoal, estamos terminando aqui o programa. Ainda faltam mais 3 destaques e, acredite se quiser, foram 3 shows que eu vi no mesmo dia. Eu tô ficando velho, talvez eu não repita mais essa proeza no futuro, mas foi no dia 22 de junho que surgiu a oportunidade aí de assistir o regresso do Michelle Graves, né, que fez fama cantando no Misfits. Então ele ia fazer um show aqui no Carioca Clube. E no mesmo dia eu tinha sido convidado para assistir o show de lançamento do Cryer, a banda que eu inclusive estou aqui com a camiseta deles, banda que eu já divulguei aqui no Bastardos do Brasil. Na altura que eu entrevistei-os, ainda não tinha saído o álbum, então eu fiz questão de ir lá conferir o show deles. E pegar minha cópia, né, física do trabalho excelente dessa banda aqui de São Paulo. E na mesma noite ainda tinha sido convidado aí por um grande amigo meu com quem eu já toquei. Ele atualmente toca na banda Monodrive. Eles iam fazer um show no Manifesto Bar. Aquelas noites, né, de bandas cover, né? Acho que tinham 2 bandas cover, Rolling Stones e Led Zeppelin, e eles iam fazer a abertura da noite, mas iam começar tarde, só meia-noite. Então falei, bom, acho que dá para conseguir, né? O Michelle Graves à tarde, no final da tarde. Eu confesso que eu não assisti o show completo, porque eles tocaram os 2 álbuns que o Michelle Graves gravou com o Misfits, eles tocaram na íntegra. Então cada álbum tem umas 18 músicas, então acho que foram umas 36 músicas. E a curiosidade é que eu fui ver o set list, né, e exatamente no mesmo alinhamento dos álbuns. Então foi do American Psycho, né, o primeiro álbum que o Michelle gravou com Misfits, e o segundo foi esse aqui, né, que é o Famous Monsters. Essa cópia aqui eu tenho autografada pelo baixista, do show que eu tinha visto deles lá em Portugal. E já aproveito agora para agradecer a Alex Metalis Assessoria que fez o meu credenciamento para poder assistir esse show, e que em termos musicais não tem muito o que falar, né? Punk rock, 1, 2, 3, e músicas muito curtinhas, termina uma, começa a outra. Não tem assim muita variedade, não é variedade, não tem muita dinâmica de espetáculo, né? É aquela coisa, pá, 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 pá. Quando você vê, já deu 1h30 e tocaram 40 músicas. Mas a curiosidade foi que eles estavam fazendo uma tour aqui no Brasil, diversas datas, e ainda tinham mais umas 3, 4 datas, inclusive no dia seguinte eles iam tocar em Limeira. Só que o vocalista, o Michelle Graves, e o pessoal todo da produção dele, de madrugada foram para Guarulhos e literalmente, segundo a produtora que trouxe eles, a Venus, fugiram do país, né? Chamaram polícia, fizeram BO. Depois teve a parte dele, né, se pronunciar sobre o assunto, que eles não foram bem tratados aqui, enfim, e tinham um problema familiar,
né, de saúde, alguma coisa assim, que obrigou eles a encurtarem a tour. Mas de qualquer forma, foi muito pouco profissional a atitude do artista e da parte da produtora. Não sei se procede ou não cabe a mim julgar esse tipo de situação, mas no que tange ao show, estava lotado, né? É uma banda, Misfits é uma banda que teve uma fama muito grande, assim, né? Esse tipo de música, né? Do punk rock, o horror, shock rock, essa pegada, e mesmo sem produzir trabalhos novos. O Michel, eu sei que produz discos a solo, mas não tem comparado com a fama do Misfits, não é nada. Então ele ainda se aproveita, porque ele foi substituído da banda, e ele ainda se aproveita para tocar esses álbuns com quem ele gravou. Ele tem direito, com certeza, músicas que ele gravou, que ele cantou. Então vamos conferir agora um tema aí do Misfits. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais do Cryer e do Monodrive antes de terminar. Confere aí. Depois, né, que eu saí correndo lá do show do Misfits, fui direto pro Jai Club, na Vila Mariana, para ver a apresentação aí, o lançamento do álbum, o show de lançamento do álbum do Cryer. Cheguei lá, já tinha terminado a apresentação da banda de abertura, uma banda que eu tô querendo assistir como deve ser. Também não tenho o material deles, que é o Venomous, mas eu tenho ouvido falar bastante sobre uma banda aí que tá fazendo burburinho, vou querer conferir em breve. E quanto ao Cryer, fizeram um show excelente, né? Tocaram todas as músicas do seu álbum de estreia. Eles também tocaram um cover de Gojira, que por acaso era uma das bandas que eles faziam cover antes, né, de começar a compor músicas próprias. E a galera lá que compareceu curtiu muito. E é engraçado que eu vou mostrar aqui um tema deles que eu filmei. Andei lá tirando fotos, mas também filmei um tema inteiro. E curiosamente eles acabaram de lançar, agora há 2 dias, acabaram de lançar um videoclipe ao vivo do mesmo tema que eu filmei. Então foi coincidência, não foi combinado, não fazia ideia que eles iam fazer isso, que foi justamente o tema de abertura do show, né, que é o Anxiety. Anxiety, exatamente, ansiedade em inglês. Então vocês vão conferir agora, daqui a pouco eu volto para falar do Monodrive e para as minhas considerações finais.
Bom, fechando a maratona de shows do dia 22 de junho, saí do show do Cryer e fui direto para o Manifesto, conferi lá o Monodrive. Curiosidade que o baixista, né, o Roberto, esqueci de falar o nome dele, o meu querido amigo Roberto, tocou comigo no Ranger, no Skid Row Cover. Ele agora entrou no Monodrive há pouco tempo. Monodrive é uma banda nova, eles têm 2 EPs lançados, ainda não tem um full álbum lançado, mas é uma banda que faz hard rock. E eu conheço eles já desde o ano passado, porque o baixista daquela altura eu também conheço, que é o Eduardo, o gaúcho, que foi baixista do Rosa Tatuada. E ele agora vive na Espanha, e quando ele saiu da banda, ele deu o lugar ao Roberto, que também é meu amigo. Então, eu não tinha visto nem com o Eduardo, agora tinha que ver com o Roberto qual é que era dessa banda do Monodrive. E gostei, é uma banda boa, canta em português, hard rock, um trabalho de guitarra muito interessante, aquela pegada Van Halen, bem técnico, o guitarrista, o Alex, se não me engano. E eles fizeram um bom show de hard rock. E eu não fiquei, já estava exausto, eu não fiquei para os covers, eu só vi o show deles e fui para casa descansar. Mas eu filmei um tema, e que justamente é um tema que abre o último EP deles, Águas Passadas. Vocês vão conferir agora e daqui a pouco eu volto para encerrar de vez o programa de hoje.
Bom, pessoal, para terminar aqui esse vídeo, eu gostaria de destacar alguns shows que eu perdi, né, que aconteceram nos últimos meses e que eu não consegui assistir, e também destacar alguns shows que vão acontecer nos próximos meses e que eu vou tentar trazer aqui para vocês, né? Então, começando com abril, eu acabei não falando de nenhum show de abril, mas teve um que eu gostaria de ter ido e que eu perdi, que foi o show do Amorphis, né? Um grupo de death metal hoje em dia progressivo, lá da Finlândia, veterano já, né? Inclusive, no ano passado, eles fizeram um trabalho excelente, né, de estúdio, e que entrou no meu top 30 internacional. Então, uma banda que eu nunca assisti ao vivo, gostaria de ter trazido aqui para vocês, mas eu perdi. Isso foi em abril. Depois, em maio, olha, teve 3 shows que eu gostaria de ter ido e que acabei não conseguindo ir, né, por questões de dinheiro ou de credenciamento, mas enfim, teve o Soto, né, que é aquele vocalista, o Jeff Scott Soto. Eu acompanho desde os tempos lá do Yngwie Malmsteen, quando ele gravou músicas no primeiro álbum do Malmsteen e também depois no segundo, e depois mais para frente também voltou a colaborar com o Malmsteen. Mas é um cara que eu acompanho os diversos projetos dele, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não só como vocalista principal, mas também como vocalista convidado ou fazendo as partes de apoio vocal. Mas enfim, é um excelente vocalista. Eu sei que tem alguns brasileiros que participam agora do projeto solo dele mais recente, que chama-se Soto, né? Inclusive tocaram aqui no Brasil, foi no Manifesto com esses músicos. Então eu perdi essa, mas enfim, ainda um dia, como tem os brasileiros envolvidos, ele vai acabar voltando aqui mais vezes, eu vou com certeza assistir. Que mais? Teve o Blackberry Smoke, né? A banda de Southern Rock, muito boa. Essa eu nem cheguei a pedir credenciamento, mas gostaria de ter assistido, porque é uma banda mais ou menos recente, muito boa, excelente. E teve aquele show duplo das bandas da Holanda, né? O Voer e o Delain, né? Nessa pegada mais sinfônica, progressiva, com vocalistas femininas, né? Na frente das bandas. E principalmente o Voer, que é um projeto da Anneke van Giersbergen, que é uma vocalista excelente que eu acompanho desde os tempos que ela era do Gathering, né? Mas enfim, ela tem inúmeros projetos, participações especiais, e eu gosto muito da voz dela, e esse projeto é excelente. O Voer também entrou no meu top. Não sei se foi do ano passado ou ano anterior, mas enfim, perdi. Esse eu gostaria de ter visto. Quem foi lá, parabéns. Eu não consegui, mas enfim, não dá para assistir tudo, né? Isso foi em maio, e depois em junho também teve 3 shows aí que eu perdi, que foram o Living Colour, uma banda veterana já dos anos 80 aí, que continua nativa, dos Negões, né? Muito bom, muito groove, rock excelente. Gostaria de ter ido. Teve o Picture, banda da Holanda também, né? Veterana. O meu parceiro, o Edilson, ele assistiu, foi lá, não foi no Manifesto, mas eu perdi essa. E que mais? O Baroness, né? Uma banda aí dessa nova geração de stoner rock, psychedelic rock, pesadão. Gostaria de ter ido, também não pude ir. Então esses foram os shows que eu perdi, e eu queria falar aqui rapidamente dos shows que vão acontecer nos próximos meses, né? Estamos agora nos últimos dias de julho. Não teve, foi um mês de férias, eu até aproveitei para descansar um pouco. Trouxe as minhas filhas para passar férias aqui no Brasil, então eu não fui a shows nenhum, mas também não houve quase nada. Mas agora agosto vai ter, vai começar a ter show, quem sabe eu consigo em algum deles. Vai ter o Symphony X, que é uma banda de prog metal que eu gosto bastante.
Não é novidade aqui no Brasil, mas eu nunca assisti eles ao vivo, então quem sabe eu consiga assistir esse show. E vai ter julho, agosto, tem mais um show, vai ter o Stryper, exatamente, Stryper vai ser um mini festival, digamos assim, white metal. Vai vir o Narnia, o Tourniquet e o Stryper. Stryper eu já assisti, excelente, também banda dos anos 80 que continua nativa aí, mas as outras bandas eu conheço, obviamente, mas eu nunca assisti ao vivo, então é um show que quem sabe eu consiga ir para trazer aqui a cobertura para vocês. E finalmente, olha, em setembro vai ser o mês do Rock in Rio. Então, em setembro vai ter a versão, vai ter o Rock Fest, né? Que é um festival com algumas das bandas que vão estar no Rock in Rio, para o pessoal que não consegue ir para lá para assistir as bandas, né? O festival completo. Então vai ter Scorpions, Whitesnake. Era para ter Megadeth, só que o Dave Mustaine cancelou, né, todos os shows para esse ano por causa de motivos de saúde. Então no lugar dele vai vir o Halloween, aquele show onde participam todos os integrantes das várias formações, né, com Michael Kiske, com Andy Darius e com o Keith Hansen, né? Então eles já tiveram aqui no Brasil, mas estão voltando. Eu nunca assisti Halloween ao vivo, já assisti Gamma Ray, mas Halloween nunca assisti ao vivo, quem sabe. E que mais? Vai ter o Europe, que já assisti. Então o Scorpions, Whitesnake também já assisti. Só para mim a novidade é o Halloween e a banda nacional que vai abrir, que é o Armored Dawn. Esse eu nunca assisti. Então basicamente são esses os destaques. Desculpa, eu tô aqui no aeroporto nesse momento, né, esperando minha esposa, então eu aproveitei para fazer esse vídeo. Eu acho que o show do Stryper, eu acho que é em setembro. Eu tô fazendo confusão, mas eu vou colocar uma lista com as datas aqui desses shows que eu tô comentando e alguns outros, quem sabe eu consiga assistir. Mas é isso aí, agenda viva, né? A gente sempre atualizando lá no blog. O blog tá assim um pouquinho inativo nos últimos tempos, porque eu tenho focado no YouTube. Eu quero colocar todas as minhas energias para criar conteúdos novos no YouTube. Então o blog não está sendo atualizado assim diretamente, com alguma frequência, mas a agenda sim, a agenda eu mantenho atualizada com todos os shows no Brasil, não só aqueles shows aqui de São Paulo, mas de todo o país. Então quem quiser ficar atento, passa lá de vez em quando. E sempre que eu puder, né, naqueles shows que eu puder fazer a cobertura, eu vou estar divulgando também nas redes sociais. Valeu? É isso aí, essa é a agenda viva do Gus 69 para vocês aqui do Metal Open Mind. Valeu!